Oi, Candeias de Cristo. Eu vim passar mais uma mensagem para todos vocês e eu espero que Deus ilumine o coração e a mente de vocês para que vocês possam entender e que Ele passe a mensagem que Ele me deu para passar para todos vocês. Então, o tema da minha pregação hoje, da minha mensagem, é os 5 passos para concluir a grande comissão de Deus para a sua vida. E eu começo citando um versículo que está em Jeremias 29:11, que diz assim: Pois eu sei os planos que tenho para vós, planos de lhes fazer prosperar e não de lhes causar danos, planos de lhes dar esperança e um futuro. Esse versículo está em Jeremias 29:11, e queria que vocês abrissem em Romanos 12:2, que está escrito assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente vê nesses dois versículos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus não quer o mal de ninguém, pelo contrário, Deus quer única e exclusivamente o nosso bem, para a glória dele, porque nós fomos feitos para glorificar a Deus. Isso é o melhor para a nossa vida. Isso é o que pode nos deixar felizes e alegres, é que pode nos passar segurança. Deus quer ser a nossa rocha forte e Ele deve ser a nossa segurança, porque nada é confiável senão Deus nesse mundo. Então, vou começar citando frases aqui do Rick Warren e outras frases alternativas. A primeira é: o supremo objetivo de Deus para a sua vida não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Então Deus não está preocupado com o nosso conforto. Ele quer sim que nós nos sintamos bem, mas existe uma prioridade no coração de Deus para nós: o desenvolvimento do nosso caráter. É isso que Deus deseja, é isso que Deus quer. É o objetivo principal de Deus para todos nós nessa terra. E é isso que nós devemos buscar. Outra frase de Rick Warren é: somos seres humanos, não prazeres humanos. Não há crescimento sem mudanças, não existem mudanças sem medo ou perdas, e não existem perdas sem dor. Então, na grande maioria dos casos, na maioria não, 100% dos casos, para você crescer, você precisa de uma lição que cause dor em você, ou um esforço muito grande, para que você aprenda e se desenvolva. É assim que a gente se desenvolve. Nós, seres humanos, somos programados assim. Nós precisamos, às vezes, de dores, de lições de vida para mudarmos o nosso jeito de pensar, nossa mente, o nosso caráter. É importante que quando você tiver alguma coisa ruim que pode estar acontecendo na sua vida, se está acontecendo agora na sua vida, não veja isso como uma coisa ruim, mas veja isso como um treinamento, uma lapidação do seu caráter. É assim que devemos ver as situações difíceis da nossa vida. Nós somos criados para aprender, para se desenvolver e depois nos sentirmos confortáveis, porque esse é o desejo de Deus e esse é o melhor para nós. Deus nos fala isso. E agora eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento do caráter. No pain, no gain. É uma frase muito usada nas academias. Sem dor não há ganho. Então, isso também serve para o seu espiritual. O seu espiritual também é assim. E Deus
quer te fazer crescer espiritualmente, quer te fazer aprender. E para isso, talvez você precisa, talvez não, 100% de certeza você vai precisar passar por momentos difíceis, por provações de Deus que você não está acostumado. Mas temos que ver isso por um lado bom. Nós temos que olhar para os resultados e não para o que está acontecendo agora. Esse tem que ser o nosso foco. Quem vive pelo prazer só é feliz quando tem prazer, mas quem vive pelo Senhor é feliz sem prazer, e quando tem prazer é mais feliz ainda. E agora sim eu vou chegar no ponto que eu queria chegar. Na grande comissão de Deus, que está em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 40, e Mateus 28, versículos 19 e 20. Vou abrir Mateus então. Mateus 22, vamos ler do 37 ao 40. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E em Mateus 28, 19 e 20, está escrito assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesses versículos é que se baseiam a grande comissão. E os 5 passos para concluir a grande comissão de Deus para a sua vida. Antes de dar esses 5 passos para vocês, eu vou falar um pouco desse pastor chamado Rick Warren. Ele é um pastor famoso, tem vários livros e obras que ele fez, criou. E uma das coisas, e a mais importante, acredito eu, que ele criou foi um sistema de igreja chamado Igreja com Propósitos, que se baseia nessas 2 passagens bíblicas de Mateus. E vamos falar então do primeiro passo para cumprir a grande comissão de Deus para a sua vida. O primeiro passo para cumprir a comissão de Deus para a sua vida é a adoração. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Em Mateus 22, vamos abrir de novo lá. 22, 37 e 38. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Vamos ver então se tem a ver amar e adorar. Vamos ver o significado de adoração no dicionário. Sempre tive dúvidas disso. Então vamos ver alguns dos significados de adorar. Adorar: render culto à divindade, amar extremosamente, gostar muitíssimo de. Então agora nós já sabemos o que devemos fazer em relação a Deus. Primeira coisa é amá-lo extremosamente. Isso é o que Deus quer de nós. E como você adora, como você prova que ama a Deus, tem que obedecer a Deus, conhecer a Deus para amá-lo.
esse é um grande passo. Temos que conhecer a Deus para amá-lo. Como você ama alguém que não conhece? Então precisamos ler a palavra, precisamos orar, ter intimidade com Deus. E cada vez que você vai tendo essa intimidade cada vez maior, mais você adora, com mais intensidade. E isso agrada cada dia mais a Deus. Vamos ver, abrir lá em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você estiver na igreja, não fica lá quieto, não. Como se você se preocupasse com as pessoas que estão ali do lado. Você não fala nada na hora de adorar a Deus. Isso não agrada a Deus. Quando você começa a se preocupar dentro da igreja com as pessoas que estão ao seu redor, quem está te observando, você não está adorando Deus em espírito e em verdade, você está pensando no mundo ao seu redor. Então você não está em espírito ali. E em verdade. Você fecha o olho para todos verem que você está com o olho fechado, mas na verdade você só está com o olho fechado. Isso não agrada a Deus. Temos que adorá-lo em espírito e em verdade. O segundo passo da grande comissão para concluir o que Deus quer para a nossa vida, para a sua vida, está em Mateus 22, 39 e 40. Vou lá em Mateus 22, 39 e 40. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o que tem a ver amar o teu próximo com ministério? Vamos ver então o significado de ministério no dicionário. Na verdade, o significado de ministrar. Ministrar significa dar, fornecer, administrar, aplicar. Esse é o significado de ministrar. Vocês concordam comigo que quando você ama alguém de verdade, amor verdadeiro, você sente prazer em servi-la? Deus manda nesse versículo amar o próximo como a ti mesmo. O que você faz pelo seu irmão, você também faz por Deus. Na igreja, o ministério na igreja, procure na sua igreja servir lá dentro. A gente recebe a bênção, mas às vezes esquece que nós precisamos servir também. Nós precisamos ajudar as pessoas dali de dentro, amando-as. E ajudar com alegria, servir com alegria. Vamos ler então 1 João, capítulo 7 ao 8, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito forte esse versículo. E acho que prova para todos aí que amar é essencial. Se você não ama o seu irmão, você não pode amar a Deus. Jesus também diz na Bíblia: se você não ama o seu irmão que você consegue ver, imagina Deus que você não vê, como você vai amar?
é impossível. Então precisamos amar os nossos irmãos, precisamos perdoar, precisamos servi-los. Isso é ministério. Ministério significa servir, dar. Você precisa ser um servo, demonstrando seu amor pelas pessoas. Isso é ministério. Vamos ler então Filipenses, capítulo 2. Versículos 7 e 8. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se Jesus, que era Deus, serviu de tal forma a ponto de morrer, ele era Deus, ele era perfeito, quanto mais nós devemos servir a ponto de morrer. Quanto mais nós. O terceiro passo para concluir a grande comissão de Deus para a sua vida é o evangelismo. Vou pegar lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos. A próxima parte é o próximo passo, então não vou ler aqui. Fazer discípulos de todos os povos. Jesus diz então para a gente pregar o evangelho a todos os povos. Que você vença qualquer vergonha, qualquer coisa que pode te paralisar, que não deixa que você abra a sua boca para proferir a verdade para as pessoas, seja derrubada agora em nome de Jesus. Porque se você não evangelizar, você está simplesmente desobedecendo uma ordem divina. Jesus aqui, esses 5 passos é um mandamento, são mandamentos. Você não pode escolher se você quer fazer, se você vai fazer ou não. Isso é uma coisa que deve ser feita, é necessária, é mandamento. Se você não obedece a Deus, você não ama e não adora a Deus em espírito e em verdade. Significado de evangelizar. Eu vou primeiro ali no significado de evangelho. Evangelho, boa nova, doutrina de Cristo, cada um dos 4 livros principais do Novo Testamento ou trechos deles. Evangelizar significa pregar o evangelho, apostolar, pregar, cristianizar-se. Então, nós devemos, aqui dizem evangelizar, nós devemos pregar Cristo Jesus. Nós devemos pregar Cristo Jesus. Ele é que pode salvar as pessoas que você ama. E você deve amar o seu próximo. Então, todo próximo que você vê na rua, evangelize ele. É isso que Deus te pede. Por mais que seja difícil, por mais que você pense, ele não vai me ouvir, mas seja louco por Jesus. Vá e pregue para aquela pessoa. Quem sabe essa mensagem que você proferir mude o coração dela e ela aceite Jesus. É uma alma para Cristo que você vai estar levando. E é uma pedrinha na sua coroa, seu galardão. Nós devemos pensar no nosso galardão. Não é errado pensar numa recompensa. Mas nosso primeiro passo, primeira coisa é pensar na alma daquela pessoa. Depois nosso galardão.
Marcos 16:15. Vamos ler Marcos 16:15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você acredita na Bíblia, se você acredita no que está escrito aqui, cumpra com o que está escrito aqui. Faça tudo conforme Deus manda. Nós erramos, mas Deus aceita se nós pedirmos perdão a Ele. Quando você errar, não esconda o seu pecado de Deus, peça o perdão a Ele. E vai evangelizar, vai pregar o evangelho. Abre a sua boca, faça alguma coisa. Vai mudar o mundo, que a candeia que está em todos nós, está dentro de nós, a nossa candeia. Nós podemos ser portadores da luz de Cristo para o mundo. E é isso que devemos fazer. Nós devemos ser a luz. Nós devemos pregar o evangelho com uma força divina, uma força sobrenatural. Nós devemos ser movidos pelo Espírito de uma forma que saia da nossa boca palavras sábias que encantem as pessoas, que as pessoas fiquem maravilhadas com as nossas palavras, porque elas não vão vir de nós, mas vão vir do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Vamos evangelizar. É com a prática que se aprende e é com a prática que se vence a vergonha. O entrave só se vence tentando destravar. Que todo entrave caia por terra agora. Vamos evangelizar, vamos mudar o mundo. Comunhão. Esse é o quarto passo. Muita gente aí que eu ouço falar fala assim: eu acredito em Deus, mas não precisa ir na igreja. Que Deus você acredita? Você acredita no Deus que está na Bíblia? Você acredita em Jesus? Acredita na Bíblia? Então você está errado nessa sua opinião, porque Jesus fala exatamente ao contrário de tudo isso. Em Mateus 28, 19 e 20, está escrito, só o 19 está escrito: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso que tem a ver batismo com comunhão. Você já se batizou? Para você se batizar, você tem que estar em uma igreja. Deus manda batizar aqui. E aí? Vai continuar assim na igreja? E o batismo significa... O que significa o batismo? O batismo, além de morrer para o mundo e renascer para Cristo, também significa você reconhecer para todos, dizer a todos que é parte do corpo de Cristo. Se você não comunga, não tem comunhão em algum lugar, em alguma igreja, você está fora do corpo de Cristo. Imagina o meu corpo, o seu corpo de Cristo. É como se arrancasse o meu dedo. Você é esse dedo arrancado. Se você não está em nenhuma igreja, você não faz parte do corpo de Cristo e não tem parte com Cristo. É isso que diz a Bíblia. É isso que diz a palavra de Deus. Vamos lá no significado de comungar. Comungar, tomar a comunhão, pertencer a grupo que tem as mesmas ideias. Por exemplo, sempre comungou entre os liberais. Tomar parte em, comunicar-se, ter em comum com alguém, compartilhar. Por exemplo, comunga com a irmã os mesmos ideais. Então, comungar significa aí estar
junto de pessoas com um conjunto de ideias iguais aos seus, parecidos com os seus, com uma fé igual à sua, nesse caso. Então, em Mateus 18, 19 e 20, está escrito assim: Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas por que Jesus disse 2 ou 3 em meu nome? Porque ele menciona a comunhão como algo importante, de suma importância. Não significa que se você orar sozinho, Deus não vai te responder. Mas Jesus disse aqui que se 2 ou mais estiverem juntos, isso vai agradar mais a Deus do que se tivesse só você ali. Deus gosta da comunhão entre os irmãos. Deus gosta que nós oremos juntos. Deus se agrada disso. O nosso objetivo aqui é única, exclusivamente agradar a Deus. Esse é o nosso objetivo. E é isso que nós vamos fazer para ficar feliz. É isso que nos vai fazer feliz. Não é ilusão de felicidade, como em muitos lugares nós vemos aí pessoas que se dizem felizes, mas não sabem 1/3 do que é felicidade, porque é com Cristo que se encontra a verdadeira felicidade que está disponível de graça para nós, porque Ele pagou o preço na cruz para nos dar dessa felicidade, dessa alegria de ter a sua presença perto de nós, como amigos verdadeiros dele. Quão grande é essa honra de sermos amigos de Deus. Lucas 24:15. Está escrito assim: Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quando você conversa sobre Jesus com alguém, sobre Deus, Ele está lá conosco. E outra importância da comunhão é que quando tem essas discussões teológicas, Deus usa pessoas também para esclarecer suas dúvidas, para fazer com que você entenda as mensagens de Deus. Deus usa as pessoas para nos ensinar. Isso é maravilhoso. Aqui disse os discípulos estavam conversando entre si e discutindo assuntos sobre Deus e Jesus ia com eles. Irmãos, discutem, compartilhem assuntos de Deus com os outros irmãos, para que vocês aprendam e eles aprendam com vocês. Não existe nenhuma pessoa que não tem nada para ensinar e nenhuma pessoa que não tem nada para aprender. Isso é um fato, é uma lei universal. Nós somos seres humanos e aprendemos com qualquer pessoa e ensinamos qualquer pessoa também. Não importa o quão culta ela seja, nós ensinamos ela. Por mais burro que nós sejamos, nós conseguimos ensinar alguma coisa para essa pessoa. O quinto passo para cumprir a grande comissão de Deus para a sua vida é o discipulado. Discipulado em Mateus 28:20 está escrito:
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. É importante que nós façamos discípulos. É importante que nós estudemos e aprendamos para ensinar no futuro. É um mandamento divino. Como eu disse, nós podemos ensinar para qualquer pessoa. Que ninguém é tão inteligente que não possa aprender algo com você. Você aí que está me ouvindo. Você pode ensinar algo para alguma pessoa. E é isso que Deus quer que nós façamos, todos nós. Ensinemos-nos uns aos outros. Vamos lá no dicionário. Todos sabem que discípulo vem de disciplina. Disciplina. Vamos ler aqui o que significa disciplina. Regime de ordem imposta ou mesmo consentida, ordem que convém ao bom funcionamento de uma organização, relações de subordinação do aluno ao mestre, submissão a um regulamento, qualquer ramo do conhecimento, matéria de ensino. Então, todas essas definições sobre disciplina é interessante para nós cristãos que queremos cumprir a grande comissão e discipular pessoas no futuro para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Claro que as pessoas têm propósitos específicos, mas nenhuma dessas coisas pode sair do nosso foco. Nenhuma dessas coisas. Todos os seres humanos foram mandados por Deus para cumprir todos esses 5 passos. E é obrigatório se você quiser agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus descumprindo ou desmerecendo, negligenciando, ignorando algum desses passos. Não é possível agradar a Deus se você ignorar um deles. Somente um deles. Não basta você seguir 1 ou 2, você tem que seguir e buscar cumprir a todos eles. E assim você vai agradar a Deus. Deus quer você inteiro e não metade, nem 99%. Deus quer 100% de ti. É isso que Deus quer. Deus não aceita você pela metade. Deus quer você com o coração quebrantado e inteiramente focado nele. Essa é a ordem divina de Deus. Discípulo, aquele que recebe o ensino de alguém ou segue as ideias e doutrinas de outrem. Então, o que nós devemos pregar para os nossos discípulos? Alguns vão concordar comigo, outros não. Mas eu vou pregar para os meus discípulos o que Jesus pregou para os discípulos dele. Porque a palavra diz que nós temos que buscar parecer cada vez mais, cada dia mais com Jesus, que é o nosso Salvador. Então, em Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27. Vou ler aqui. Jesus pregou para os seus discípulos o que eu vou pregar para os meus discípulos. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É isso que Jesus fala. E é isso que é a verdade. Não se iluda, não segue-se a si mesmo. Se entregue inteiramente a Jesus,
ou não se entregue nada, porque não vai adiantar. Deus quer 100% de você. Ele diz isso aqui nessa palavra. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Siga-o. É isso que ele quer de você. Faça o que ele te pede, o que ele te manda, porque ele é Deus. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Conclusão, eu vou terminar lembrando a todos os 5 passos para cumprir o grande mandamento de Deus para a sua vida. Primeiro, adoração. O segundo, ministério. Terceiro, evangelismo. Quarto, comunhão. E quinto, discipulado. Que as candeias que estão dentro de vocês possam brilhar para a glória do nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.